Hello, guys! Vamos então corrigir a folhinha referente à aula dada no dia 17 de setembro, ok? Primeiro exercício era para fazer a classificação dos model verbs, né? Esse primeiro exercício fizemos durante a aula e, no caso, na letra A, nós temos may, que é o model verb que é usado para permissão ou possibilidade, né? Our planet may face the greatest environmental, social and economic threats. Ou seja, o nosso planeta pode estar frente a uma ameaça, tanto de ambiental quanto social e econômica, uma grande ameaça. Então, may é utilizado dessa maneira, possibility ou permission. Aqui está no sentido de possibilidade. Confere aí se você acertou. Letter B, we can predict it. Possible climate change. Então, esse can está sendo utilizado no sentido de possibilidade, né? Pode prever o quê? Possíveis mudanças climáticas. Letter C, developed countries must reduce. Esse must é no sentido de obligation, é no sentido de que os países desenvolvidos têm a obrigação de reduzir dangerous emissions, emissões perigosas, né? Essas emissões aqui que a frase está citando é a emissão de gases poluentes. Letter D, I think people should learn how to preserve the environment. Então, eu acho que as pessoas devem, esse should é dever no sentido de conselho, no sentido de sugestão. Então, está sugerindo que as pessoas devem aprender como preservar o meio ambiente, the environment. Letter E, can you stop wasting water? Faltou um ponto de interrogação, sorry. Então, está perguntando, você pode parar de desperdiçar água, o wasting, essa palavra aqui, wasting é desperdiçar, Então, can é no sentido do que você é capaz de fazer. Letter F, factories must not throw toxic waste in rivers. Então, as fábricas estão proibidas, Esse must not aqui é no sentido de prohibition. Então, não devem jogar o quê? Resíduos tóxicos. Esse waste aqui é o mesmo que resíduos tóxicos in rivers, nos rios. Letter D, can I wash the car? Eu posso lavar o carro, Tá pedindo permissão aqui para essa prática, para essa ação. Vamos então agora completar o number 2, guys. Number 2. Na letter A, você vai completar com could. Could. Deixa eu só aumentar um pouco aqui a tela para ficar melhor. Isso. Letter B. The Spanish scientist asks, can or may. Vamos lá. No primeiro, a gente completou com could. Por quê? Vamos lá. Porque aqui nós estamos falando do século XX. Se está falando do século XX, está falando de uma época que já acabou, de uma época que ocorreu no século passado. Portanto, nós usamos o could para indicar que há uma ação que foi praticada no passado. Sorry. Letter B, você vai usar can or may, porque aqui a pessoa está perguntando, está pedindo a permissão para usar o telefone. Aqui você pode usar o may. Por que o may, professora? Porque may é utilizado normalmente com o verbo chover, o verbo rain.
para indicar que há a possibilidade de que determinada ação ocorra, né? Então, há essa possibilidade de que chova. Lembrando que may é quando há uma grande chance de que algo aconteça e might é quando há uma pequena chance de que ocorra. Letter D vai ficar can the United Nations solve the green issues? Ou seja, as Nações Unidas podem resolver as questões, né, os assuntos ou problemas relacionados a essa questão do verde, né, de manter, né, as florestas e etc. Letter E, we can't hear the speaker, né? Nós não podemos o quê? Ouvir o falante, né? There is too much noise. É muito barulho. A gente não tem como ouvir a pessoa. And letter F, the cheetah won the endangered species can run at 100 km/h. Então, esse tipo de espécie, que é muito veloz, pode correr até uns 100 km por hora. Can run, ou seja, é uma capacidade que esse animal tem. Vamos então para os exercícios de vestibular. Primeiro, nesse number 3, você tinha que fazer uma leitura atenta desse texto. Germany to invest in more electric cars. Ai, desculpa, dei um espirro. Vamos lá. Então aqui está falando sobre o quê? Os alemães que investem em carros elétricos, né? Que vão investir em mais carros elétricos. E na pergunta está falando, considering language using the text, it's correct to say. A resposta correta é the relative pronoun which can be corrected replaced by that. Lembrando dos relative pronouns? Então, por que é pronome relativo? Né? Todo pronome substitui um nome. Lembre sempre dessa dica. Então, o pronome substitui o quê? Substantivos, palavras, coisas que foram citadas antes no texto. E é isso que o with faz, né? No caso, ele pode ser o quê? Substituído pelo pronome that. Porque o that, ele pode substituir tanto o who quanto o which. Ele pode substituir o pronome para se referir a coisas e também a pessoas. Ok? Já no próximo texto, está falando sobre 5 maneiras que animais de estimação, no caso pets, podem o quê? Can improve your health. Note que no texto há o uso de modal verbs. Né? Ao longo do texto você vai reparar, né, o uso de modal verbs. Temos modal verbs no título, porém, na pergunta, você não tem nenhuma pergunta sobre modal verb. Então, você tem que prestar atenção nesse tipo de questão, né? Por exemplo, essa questão aqui é do Enem de 2019. Então, o que você tem que ter em mente é que a gramática vai te ajudar a compreender o texto de uma forma melhor. Porque se você não souber o significado de cada modal verb, quando o modal verb estiver em um texto, o sentido, né, daquela frase vai ficar pela metade. Porque se você não lembrar o que ele significa, você não vai entender a frase no todo. Você vai entender parte da mensagem que está sendo transmitida, né? Então, a gramática é importante devido a isso.
Ele é um complemento para que você possa interpretar da melhor maneira e assim conseguir acertar o máximo de respostas possível. Ah, mas a leitura ajuda com isso? Sim, tem que fazer bastante leitura de textos científicos, artigos, jornais, até jornais em sites mesmo, The New York Times e etc. Porém, se você tiver uma base, né, tiver um bom conhecimento de gramática, quando chegar na hora de ler um texto como esse, você vai identificar logo qual é o tipo de verbo que está sendo utilizado e o que está sendo transmitido ali. Se está no passado, se está no presente, se está indicando que é proibição, se está indicando que é possibilidade. E é para isso que serve o estudo dos model verbs. É para isso que você está estudando, para se preparar para o futuro, né? Para o Enem. Ainda mais vocês que estão no segundo ano que vem, vocês já estarão acostumados com esses exercícios. Just a minute. Peraí que eu já vou continuar. Vamos lá, queridos. Então, no texto, essas palavras aqui foram utilizadas para convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde, né? O texto como um todo, ele explica quais são os benefícios. E as palavras que foram destacadas aqui na pergunta, elas servem para o quê? Para enfatizar como esses benefícios são bons, como esses benefícios são importantes, ok? Na próxima pergunta, repare que no diálogo você tem um uso bem popular, bem coloquial do idioma. Você tem um uso informal da língua, certo? E nesse uso informal do idioma, você tem o uso dos model verbs. Você tem um should aqui escrito sem a letra O. Você tem um may aqui, né? Escrito para dar ênfase na frase, não para fazer uma pergunta, mas para dar uma ênfase, ok? Então, a resposta daqui é a letra B, dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos de linguagem. Vamos lá, cartoons são produzidos com o intuito de satirizar comportamentos humanos e assim oportunizam a reflexão sobre nossos próprios comportamentos e atitudes. Neste cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia a dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos de linguagem, né? Aqui no texto, o homem que está de bigode e boné, ele tem um jeito coloquial, um jeito popular de falar. Já o segundo homem, ele já tem um jeito mais formal, né? Então, ele faz uma crítica ao outro homem pelo modo de falar. Porém, nós sabemos que existe a norma culta padrão, que exige o quê? O uso das regras gramaticais, o uso, né, da gramática e do dicionário como base para que você possa, né, dispor do uso da língua. Então, é o uso da norma culta. Mas a gente também tem a forma o quê? Coloquial, que chamamos de linguagem informal, né? Que é mais utilizada onde? Na fala. Normalmente, a nossa fala no dia a dia não é uma fala assim, uma fala formal, não é uma fala de acordo com a norma culta, é algo mais popular. Por quê? Porque a fala em si,
ela exige um nível de parcimônia. O que seria a parcimônia? É uma economia no momento da fala. Então, quando nós nos comunicamos, a gente tenta fazer com que essa comunicação seja a mais fácil possível. E também que ela seja mais o quê? Rápida. E com isso, a gente às vezes omite uma letra, a junção de palavras na hora de falar, como também ocorre na internet. Na internet há muitas abreviações que ocorrem devido a essa necessidade de transmitir a mensagem com mais rapidez, ok? Então é por isso que aqui na questão 5 a resposta é a letra B. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer todos os exercícios, que tenham conseguido acertar as questões. E se tiver alguma dúvida, anota para então tirar, né, todas as suas dúvidas na nossa próxima aula, ok, guys? Encerro aqui. Na aula no dia 24, eu deixei para vocês uma revisão dos modal verbs, que é o que vai cair na prova, juntamente com textos como esses aqui que eu passei no dia 17, textos de vestibular, ok? Thank you very much. See you. Good studies.